A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, adolescente, criança, a paz do Senhor, pastores e obreiros, membros, novos convertidos. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados e queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao ouvir essa live, medite na palavra de Deus. Hoje é dia 24 de junho de 2024. Que Deus nos abençoe. Vamos falar sobre o dever de um pastor, de um bom pastor, para a glória do nome do Senhor e a misericórdia de Jesus. Diz em Isaías 40, versículo 11, está escrito: como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seio as que amamenta. Ele guiará mansamente. Amém. Graças a Deus. Assim como um pastor que apacenta um rebanho e carrega, estendendo seus braços, carrega o cordeirinho recém-nascido, apacenta mansamente aquela que amamenta. Assim, um pastor deve cuidar das crianças da igreja, carregar nos seus braços e apacentar mansamente a mãe dessas crianças, aquela que amamenta. O pastor deve compreender a igreja, porque a misericórdia do Senhor é para todos, da porta ao altar. A bondade de Deus é para com todos. Para nós sermos um pastor, temos que ser semelhante a um pastor de ovelha, que tudo quanto tem que fazer, a ovelha não faz, o pastor tem que ir buscar. A ovelha, ela desgarra do rebanho. O pastor cerca o rebanho e deixa em segurança. E desce valada, sobe morro, até encontrar a ovelha que está desgarrada ou desviada do meio do rebanho. E não senta e repreende. Ele pega, encontrando, coloca nos seus ombros e traz até no meio do rebanho. E chegando, entra e coloca no meio para ter aquecimento. E costosamente ele glorifica o nome do Senhor. E diz: a misericórdia do Senhor é para com todos. É para com aqueles que, as 99 que ficou ali, o anjo do Senhor estava guardando. Mas a misericórdia do Senhor alcança aquela que distanciou e se perdeu. Pastores, vamos meditar na palavra de Deus. Aquela palavra de falar, esse não serve. Eu quero dizer para você que quem não serve na igreja é Satanás. Esse não serve para nada. No entanto, ele tem livre-arbítrio dentro da igreja. Eu quero vos dizer uma coisa. Pastores, ouça e medite nas consequências que terão no dia de amanhã, ou na passagem desta vida para outra, ou no arrebatamento da igreja. Veja bem, quando a fofoca gira em cima do altar até a porta da igreja, qual é o espírito que está ali? É o Espírito Santo? Sim ou não?
porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. E quando o pastor abre a sua boca para fazer fofoca do outro, é o Espírito Santo que o use. Medite no coração. Você é um pastor. Você vai visitar as ovelhas enfermas espiritualmente. Você escolheu ser pastor ou você foi chamado, escolhido por Deus para ser pastor? Amados e queridos irmãos, o homem, quando é chamado por Deus para ser um pastor, ele não tem escolha. Está entendendo? O filho de Arão, um deles, ele gostaria de se casar com uma mulher, mas ele não podia porque era filho de sacerdote e foi chamado para ser parte do sacerdócio. E ele tinha desejo de lutar, casar, ter família, mas ele foi chamado por Deus. Então, meus amados, aquilo que eu faço, hoje você não compreende. Como é que você, a misericórdia de Deus, alcança a todos? Está aqui. O pastor, para ter misericórdia, usar de misericórdia, precisa de ter o Espírito de Deus. Agora, Jesus Cristo, para ter misericórdia do seu pecado que você cometeu, você tem que conversar com Jesus, pedir para Ele e mostrar para Ele que Ele conhece o seu coração, a sua luta, o porquê você pecou. E a misericórdia dele te alcança, porque Jesus Cristo foi um homem. Ele sabe a necessidade do ser humano. Ele não veio aqui em espírito, ele tornou-se homem, ser humano. Ele sabe a necessidade, as fraquezas, a dor, a angústia. Ele sabe tudo que você, meu irmão e minha irmã, sabe. Está entendendo? Então, quando nós precisamos pedir misericórdia do Senhor por causa de alguns problemas que nós enfrentamos, nós temos que dobrar o nosso joelho, chorar e pedir perdão, mostrar a nossa fraqueza, dizer, tu sabe que eu errei, tu sabe por quê. Quando o Senhor ouve nós se humilhando diante dele, ele usa de misericórdia para com todo aquele que se humilha. Eu estou fazendo esse entre parênteses para dizer para você, meu irmão ou minha irmã, a letra é fria, mesmo a Bíblia, se eu examinar a Bíblia pela letra, e vou dizer, o adúltero ficará de fora. E eu subir do púlpito e transmitir esta palavra. Quantas pessoas tem dentro da igreja, do altar da igreja até chegar na porta, que são ou não cometeram sim ou não adultério? Físico, em pensamento, em desejo, em palavras, sim ou não? Agora, para que a misericórdia de Deus alcance, eu tenho que ouvir, porque eu não sou onisciente, eu não sou onipresente para estar em todo lugar. Está entendendo? Não sou onipotente que faço tudo, mas eu tenho que ouvir. Para mim ouvir, eu tenho que apacentar esse rebanho, como aqueles que amamentam estes cordeirinhos. Eu tenho que parar e ouvir. Dialogar. Dialogar não é reprovar a atitude do irmão ou da irmã, dar sentença, porque a letra
mata. Se eu usar a letra, eu falo, você não tem perdão. Mas aonde está a misericórdia do Senhor que é para com todos? Todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aí quando a pessoa apresenta, pastor, eu preciso conversar, eu estou angustiado ou angustiada, porque quem mais procura socorro quando erra é as irmãs. É as irmãs que têm sede da salvação, do perdão, que reconhece que errou. Ela quer uma ajuda. Aí ela vai contar o problema dela lá dentro de 4 paredes. E você vai ouvir. Quando ela chegar no ponto final, você vai dizer, minha irmã, você sabe que isso aí a Bíblia disse. Sim, meu irmão. A Bíblia disse, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Agora, para essa irmã ou esse irmão falar comigo, a angústia, a tristeza que ele ou que ela passa diuturnamente, até ela chegar ou ele chegar no pecado que cometeu, que está doendo na sua alma, na hora de tomar a ceia, com desejo de confessar, de receber uma oração, uma palavra de estímulo, receber um perdão, porque Deus deixou o pastor aqui. Eu tenho que examinar a palavra. E como um pastor que cuida com seus braços estendidos dos rebanhos, dos cordeirinhos, e daquelas que amamenta. Não é falando porque a mulher dá de mamar. A amamentação de um cordeirinho provém do pai, vem da mulher. Aquele homem que cuida da casa, aquele homem que põe o pão na mesa para aquele cordeirinho que depende do pai. Ele errou. E ele sabe que pode dar uma separação no casamento. Pode ser lançado fora da igreja. Ou aquela irmã que errou. Agora vamos ouvir. Apacenta com amor. Lembrando que a misericórdia do Senhor é para todos e para com todos. Com o grande e com o pequeno. Aleluia. Se você ouvir essa irmã contar a situação que ela passa, o que ela passou, a afronta, o desprezo, o abandono, ou necessidade, porque é uma mulher, por anos, e não teve situação, ela estava fraca na fé, não teve quem o ajudasse, porque ela não pode falar com ninguém, porque quando fala, alguém já dá a sentença. É uma mulher pecadora, é um homem pecador. Meus amados, por isso que Satanás tem brecha dentro da igreja. Existe um lar que o homem é infeliz, tem um problema sério lá na sua casa. Mas ele não pode confiar em mim, porque eu transmito para a igreja o problema da casa deste homem. O pastor é eu. A ovelha pertence a Jesus Cristo. O cordeirinho pertence a Jesus Cristo. Aquele que traz o sustento para a sua casa. A mulher que amamenta este cordeirinho. Essa ovelha pertence a Jesus Cristo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, aleluia, é para com todos. A Bíblia disse, ficará de fora os adultos e os afeminados.
Mas esse homem ou esta mulher que está confessando que pecou o pecado do adultério, a traição, ela está me dizendo: eu sofri tantos anos, ou este homem está falando, eu não aguentei quando eu vi eu cair, e eu sofro porque eu não consigo me perdoar a mim mesmo. Eu, como pastor, tenho que pegar essa ovelha, essa irmã ou esse irmão, essa jovem ou esse jovem. Você está arrependido do pecado que você cometeu? Sim. Deus disse na sua palavra que a misericórdia do Senhor é para com todos. Você entende por que Jesus Cristo é misericordioso e compreende você? Não sei. Só se me explicar. Porque Jesus Cristo foi homem. E como homem, ele sentiu necessidade como eu. Ele sentiu desejo como eu. Ele sentiu sofrimento, fome, sede, angústia. Ele viu belezas como eu e você vê. Ele sabe que é difícil suportar. Se tiver tudo em casa, tudo nas mãos, você suporta a tentação. Mas quando Satanás ele entra, ele vai entrar dentro de um lar, aonde há desavença, aonde o homem abandona a mulher, até pela igreja, ignora a mulher, ou a mulher ignora o homem, de ambos os lados. E Satanás, que eu não estou dizendo que ele está errado nesse ponto de vista, porque ele veio, se nós vamos lá fora buscar o mundo que está nas garras de Satanás, ele tem o direito de lutar contra a igreja. Mas a igreja tem o Espírito Santo, tem anjos para guardar, tem o sangue do Cordeiro para cobrir essa igreja. Jesus Cristo preparou pastores e presbíteros e disse que seja homens irrepreensíveis, marido de uma só mulher. Homem que criou seus filhos com toda sujeição. Homem que ame a sua esposa, que respeita a sua esposa. Veja bem, uma pessoa tem um carro nas suas mãos, numa boa pista. A velocidade é 120 por hora. Ele não quer dizer que ele não erre e anda a 140, 150. Eu faço isso. Porém, ele respeita a lei. Quando chega perto dos radares, ele vai passar abaixo dos 120, nem que seja um pouco. Ele está falando, a palavra de Deus diz: respeite a sua mulher. Não quer dizer que você não tenha desejos. Busca a misericórdia, busca a misericórdia de Deus que para com todos. Mulher, não quer dizer que você não sente alguma atração. Não seja fingida. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Tá entendendo? Por que você tem desejo? Às vezes falta na sua casa. Se você tem desejo, uma coisa que você viu e tem na sua casa, você vai chegar à noite ou à tarde, onde você estiver, e você vai desfrutar daquilo que você gostou lá fora, que você viu, porque você tem em casa. Agora, se você não tem, você sofre. Lembra que Satanás vai lançar uma seta, uma cunha naquele lugar. Agora, eu, como pastor, para usar de misericórdia, tenho que ouvir a sua versão. E ouvindo a sua versão, eu tenho que me colocar no seu lugar.
Se fosse eu, minha irmã ou meu irmão, no seu lugar, passando toda a angústia que você passa, necessidade física, no relacionamento, ou na finança, não importa a área. Se Satanás lançasse uma seta, será que eu não balançaria? Eu vou olhar para mim e dizer, eu sou homem. A palavra de Deus fala para mim respeitar. Não que eu não desrespeitei a minha família e meu ministério. A luta minha era grande e eu balancei. Mas por respeito à sociedade, à igreja e à família Cristo Jesus, eu não fiz. Agora eu vou pedir misericórdia, que eu tenho o desejo da fraqueza, tá entendendo? Eu vou pedir misericórdia de Jesus Cristo, é misericórdia para todos. O pastor da igreja tem que olhar para a igreja como propriedade de Deus, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que recebeu o Espírito de Deus. Meus irmãos pecadores, meus irmãos pastores, eu vos amo. Não faça tal coisa na casa do Senhor. Apacenta essas ovelhas como você tivesse cada irmão, cada irmã que você tem nas mãos, como fosse uma pérola dos céus, que Deus entregou nas tuas mãos. Não maltrate, não humilhe, não ignora. Porque essa igreja, essa irmã, esse irmão, essa família é templo e morada do Espírito Santo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Amados, o pastoreio é uma coisa muito importante, mas não cumpre a posição pastoral, porque é pesado. Ser pastor é muito pesado. Tem que ouvir e não pode falar. Tem que amar. Tem que chorar. Tem que sofrer e glorificar a Deus. Você já imaginou? Por que uma irmã tem de falar para mim o que ela fez de errado? É a bondade de Deus, pelo Espírito Santo, que disse para ela, confessa. Quando ele confia na minha pessoa, no meu coração, que eu entendo que eu também sou falho. Deus, pela sua infinita misericórdia, ele dá sempre ao pastor uma companheira que cumpre as suas necessidades. Está entendendo? Para que o pastor entenda, ele vai entrar no meio de uma guerra. Satanás vai lançar a seta. Ele pode desejar. Pode ter desejo, mas ele olha, eu tenho a minha casa, eu tenho tudo. Graças a Deus que ele me deu. Confessar ao Senhor. E ele disse, mais uma vez você venceu. A mulher de Deus, o homem de Deus, deve olhar para a igreja. Veja o jovem, os casais. Tudo são de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Não quer dizer que ela é uma ensinadora,
conhecedora de tudo, porque Deus chamou os pastores como doutores, médico, advogado, juiz, psicólogo. O pastor é tudo, meus irmãos. Quando Deus chama e capacita, não precisa você fazer 5 faculdades. Porque quando você faz a faculdade para ser um pastor, você está vendo riquezas, posição. Agora, quando Deus te chama, você vai abraçar as ovelhas, os cordeirinhos, aquelas que mamãentam. Por isso que o Senhor não deu para ser pastor ninguém rico, nem formados. Olha, a formação dos verdadeiros pastores são dados pelo Espírito Santo. E o chamado dos pastores é o Espírito Santo quem vocaciona. O pastor, ele nasce e morre como pastor, apacentando as almas da ovelha. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa nação. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Ore pela igreja, pelos pastores, pelas famílias. Ore por mim, que sou carente das vossas orações. Eu sou pó, eu sou cinza, mas o nosso Deus é misericordioso. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.